Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula da My Hotels Academy. Esse encontro a gente faz às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, para donos e donas de hotéis e pousadas que querem ter mais lucro nas suas propriedades e mais liberdade, né? Eu sempre falo que quando a gente abre um hotel, quando a gente cria os nossos próprios negócios como empreendedores, a gente não tem nunca o objetivo de virar escravo, né, daquele negócio. A gente quer sim ter mais lucro e a gente quer ter liberdade também, né, para a gente conseguir curtir e desfrutar dos benefícios que o negócio traz, né? Mais tempo com a família, mais tempo de qualidade, mais tempo para nós mesmos, né? Para nós mesmos na vida, não é? Para fazer a nossa vida valer. E é muito sobre isso que a gente fala dentro da My Hotels Academy. Essa é a proposta da My Hotels, né? Todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês são com a intenção de ajudá-los a dar mais um passo nesse caminho, né? Em direção a ter mais lucro e mais liberdade dentro da propriedade de vocês. E aqui nesse projeto específico das aulas, eu sempre trago dicas práticas para que você consiga realmente aplicar no seu dia a dia. E hoje, o tema de hoje, ele é um pouco diferente, ele é muito conceitual, e eu quero trazer ideias práticas de como que vocês traduzem isso na prática de vocês, independente se você é realmente um hotel de alto padrão e se posiciona, né, como um hotel de luxo, ou se você é uma pousada, um hotel independente que não se posiciona dessa forma, mas que tem muitas oportunidades de você proporcionar momentos de luxo para os seus hóspedes. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o tema de hoje é o novo luxo. O que o hóspede de hoje realmente busca. Então, eu vou trazer aqui para vocês um olhar da My Hotels Academy sobre esse futuro da hospitalidade. Tá? Então, para quem que é? Eu sempre começo a aula falando para quem é a aula de hoje, né? Quem que deve estar aqui comigo presente e assistir essa aula depois gravada, se for o caso. Donos de hotéis, gerentes gerais, líderes de hotéis e de pousadas que desejam reposicionar o conceito de luxo dentro do negócio. Então, oferecendo experiências que sejam autênticas, que sejam humanas e que sejam memoráveis, né? Sem depender, muitas vezes, de ostentação, de altos investimentos. A gente falou muito disso na última aula também, né? De como algumas experiências elas não estão associadas ao luxo, né? A gente até deu exemplo, o Pietri trouxe até o exemplo, estava também outras pessoas participando do quão rico e do quão luxuoso é, por exemplo, a experiência de comer uma fruta do pé, de ter contato com a natureza, de vivenciar momentos que você só se permite na sua propriedade. Então, como que a gente traduz esse luxo, né? O que é esse luxo hoje em dia? Então, é para pessoas, é para donos e donas que sentem que o conceito de luxo está mudando, que não sabem muito bem como traduzir isso na prática dentro da sua propriedade, percebem que o hóspede de hoje ele quer algo que seja mais humano e mais natural, né? E a equipe muitas vezes não entrega isso. A equipe acaba entregando um serviço que é engessado, que é impessoal, que não traz essa gentileza genuína, né? E é também para pessoas que acham que para ser percebido como um hotel de luxo, é preciso gastar muito. Quando, na verdade, o luxo, hoje em dia, o luxo moderno, ele está muito mais no detalhe, nas sensações, na autenticidade da sua propriedade, da sua equipe, sua, que é o que se traduz, no final das contas, dentro do seu hotel. Tá? Então, o que vocês que estão aqui hoje, o que vocês estão buscando? Né? Eu acredito que é o que eu vou entregar, né? Buscando, para pessoas que estão buscando entender o que realmente significa luxo hoje em dia e como que isso se traduz, seja na arquitetura, seja no atendimento, seja na comunicação ou na experiência do hóspede. Né? Para vocês que querem saber como que a gente gera bem-estar físico e emocional no hóspede, criando conexão e pertencimento, né? Gerando vínculo com a propriedade de vocês, que querem aprender a comunicar propósito, a comunicar valores de uma forma elegante,
coerente e com consistência também. Tá? Então, é para vocês que querem construir uma marca hoteleira sofisticada, para quem sempre viu, e aqui é um ponto, se algum de vocês que eu acho que talvez vocês se identifiquem. Às vezes, vocês veem o luxo como algo muito associado à sofisticação, a uma estrutura impecável, uma formalidade, muitas vezes, né? E não é verdade. Então, essa aula vai quebrar um pouco desse paradigma. Então, para quem quer entender como, sim, o luxo se traduz em sofisticação, em estrutura, em certa forma até em formalidade, mas a gente entender como que a gente mantém tudo isso, mas com alma, com leveza e com propósito. É muito para quem acredita que luxo é sobre entregar melhor, mas percebe que o novo luxo também é sobre sentir, é sobre pertencer, é sobre cuidar do outro. Isso é luxo. Então, o que você vai aprender aqui hoje comigo? Bom, ponto 1, o que é, afinal de contas, o novo luxo e como que ele vem sendo redefinido por essas novas gerações de hóspedes que buscam muita autenticidade, propósito e bem-estar. Né? Hoje em dia, se vocês abrirem vários sites de hotéis que se posicionam como alto padrão, o que eles mais falam sobre é proporcionar bem-estar, é muito de wellness, né? De como a pessoa se sente bem ali. Então, como que a gente traduz, a gente vai aprender o que é o novo luxo, como que a gente traduz esse novo conceito dentro do hotel, então mantendo a elegância, o refinamento, mas também com um toque humano e natural, né, e autêntico. Como que a gente cria experiências que valorizam o tempo, o silêncio, o conforto e a liberdade, que são os verdadeiros símbolos, digamos assim, de exclusividade hoje. Tá? Então, a gente vai ver de que forma a arquitetura, o atendimento, o ritmo da operação e até a comunicação pode sim transmitir esse luxo, essa leveza, esse equilíbrio para os hóspedes. Tá? Então, por que esse tema é tão importante hoje em dia? Porque o luxo mudou, o conceito de luxo mudou. Vocês sentem isso dentro das propriedades de vocês? Manda um joinha aí. Quem sente que as pessoas... É isso. As pessoas buscam outro tipo de hospedagem, as pessoas buscam outro tipo de valores, outro tipo de experiências. Não é o que os nossos pais, os nossos avós buscavam quando eles iam viajar, né? Que era um bom quarto, um bom café da manhã. Não é mais sobre isso. Né? Então, hoje, ou então uma hospedagem bonita, né? Aqueles quartos luxuosos, hoje é preciso ir além disso. Né? Então, o conceito de luxo ele mudou. E quem não acompanhar essa mudança corre o risco de se tornar irrelevante no mercado. Né? Então, hoje, o hóspede ele não busca apenas conforto ou status quando vai para o seu hotel. Ele busca sentido, ele busca bem-estar, ele busca pertencimento. E outra razão pela qual acho que esse tema é tão importante de trazer, da gente abordar, é porque o novo luxo ele está muito associado a algo que é muito raro na vida moderna, na vida tão tecnológica e tão acelerada que a gente vive hoje em dia, que é tempo livre, é silêncio. Esse é o luxo. O novo luxo ele está muito associado a tempo livre, a silêncio, a atenção genuína e a liberdade. O verdadeiro privilégio hoje é você poder desacelerar, né, e se sentir em casa mesmo estando fora de casa. Como que a gente consegue proporcionar isso? Né, o hóspede de luxo, hoje em dia, ele quer se conectar com as marcas, com as propriedades que refletem os seus próprios valores pessoais. Né? Então, eles buscam marcas autênticas, conscientes, humanas, que inspiram a melhor versão deles mesmos. Então, se as pessoas cada vez estão mais conectadas com a sustentabilidade, cada vez buscam mais se conectarem com o seu próprio interior, né, consigo mesmos. Então, como que a gente consegue traduzir isso numa hospedagem? Porque é isso que a pessoa busca hoje em dia. Né? O luxo contemporâneo, ele valoriza as experiências que realmente transformam. Então, são refeições que nutrem não só o corpo, mas a alma também.
né? São ambientes que respiram propósito. Então, se você defende o bem-estar do ambiente, se você defende a causa animal, se você defende... Tudo isso tem que estar presente, seja no amenity que você escolhe, seja nos tecidos que você usa, seja na forma como a luz é abordada, a iluminação é abordada dentro da sua propriedade. Tudo isso se conecta com os valores que hoje em dia as pessoas querem viver, se identificam, porque passa muito sobre isso, né? Passa muito por isso, das pessoas quererem se conectar cada vez mais com marcas, com lugares, com hotéis, com pousadas que reflitam os seus valores pessoais, que façam vir à tona aquilo que é a melhor versão, que elas consideram a melhor versão delas. Então, hoje o luxo é sobre isso. Né? Então, entender e aplicar esse novo olhar, eu acredito genuinamente que é o que vai fazer o seu hotel se diferenciar, né? Fazer com que o hóspede pague mais com prazer, porque ele sente que ele recebeu algo que o dinheiro sozinho não compra. Que é aqui que está a diferença do luxo anteriormente, né? O luxo anteriormente era algo que o dinheiro comprava. Hoje em dia, o luxo é algo que o dinheiro não compra mais. Então, o seu hotel precisa proporcionar experiências, proporcionar estadias, proporcionar tempo em que o hóspede sinta que é um tempo que o dinheiro por si só ele não compra. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Faz sentido isso para vocês? Exato, é isso. É algo que o dinheiro não compra. Então, como que vai funcionar a aula de hoje? Primeiro, o Pierre falou, faz muito sentido. A gente sente isso no dia a dia, né? E não só a gente sente isso, como a gente busca isso também. Se vocês se vocês analisarem os movimentos que a gente faz hoje em dia na nossa vida, as escolhas que a gente faz, eu mesmo já compartilhei aqui com vocês, que eu decidi, por exemplo, sair de cidades grandes. Eu morei por mais de 20 anos, eu morei minha vida toda em cidades muito grandes e vai fazer 4 anos, vai fazer 5, já fazer 5 anos, vai fazer 5 anos em março que eu decidi me mudar para uma cidade do interior. Por quê? Buscando essa conexão com a minha essência, com os meus valores, era isso que eu queria proporcionar para mim, para minha família, para o meu marido, para os meus filhos que estão crescendo. Então, não é mais sobre os melhores museus, as melhores lojas, os melhores... Não é mais sobre isso, é sobre uma conexão genuína, interna, com seus valores, com aquilo que você busca dentro de você. E na hospedagem não é diferente, é isso que a gente busca, tá? Então, como é que a gente vai... como vai funcionar a aula de hoje? Primeiro, a gente vai entender o que é esse novo luxo, de onde que ele vem, como que ele se manifesta nas principais tendências da hotelaria e por que está transformando, né, o comportamento do hóspede. Depois a gente vai descobrir como traduzir esse novo luxo no seu hotel, desde espaços físicos até atitudes e comunicações com a equipe. Terceiro ponto, a gente vai explorar exemplos práticos de marcas de hotéis que aplicam esse conceito e o que você pode adaptar para a sua realidade. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos simples. A gente tem 1 hora aqui, mais ou menos, de aula, né? Então, eu vou dar alguns insights para vocês. E, por fim, eu vou trazer para vocês como começar, como eu sempre faço, como começar a aplicar isso de uma forma rápida e eficiente amanhã mesmo, tá? Pequenos ajustes aí na operação, na cultura, no atendimento, que podem fazer o hóspede sentir algo diferente, mais autêntico, mais humano e, portanto, mais luxuoso. E agora que você já sabe o que vai acontecer, nessa aula eu quero te convidar para fazer essa reflexão comigo sobre essa pergunta simples e poderosa, né? O que é o luxo atualmente? Durante muito tempo, o luxo foi sinônimo de ostentação, de ter o que poucos podiam ter. Esse era o luxo. Mas o mundo mudou. E com ele, mudou também a forma como as pessoas querem viver, como as pessoas querem viajar e se relacionar. Com o tempo, com o espaço, com elas mesmas. Então, hoje, o novo luxo, ele não está apenas no que a gente vê.
mas ele está muito no que a gente sente. Está no silêncio depois de um dia intenso, está no cheiro daqueles lençóis limpos, gostosos, bem passados, está no sorriso genuíno de quem nos recebe e de quem serve com alma, de quem cozinha com alma. O luxo está nesses pequenos detalhes. Então, é muito mais sobre presença, sobre autenticidade, sobre propósito. E é exatamente isso que a gente vai explorar a partir de agora. O que é o novo luxo e como que a gente traduz essa essência dentro do seu hotel. Então, eu vou trazer aqui para vocês o luxo traduzido em quatro luxos que traduzem o que é luxo hoje, tá? O primeiro luxo, que faz parte do luxo moderno, do luxo atual, é o luxo do tempo, é o luxo de ser livre. O recurso mais escasso no tempo de hoje, no tempo moderno, é o tempo. Ter tempo livre, ter tempo para você mesmo, ter tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com você mesmo, virou realmente um privilégio, né? O novo luxo, ele está em proporcionar momentos que traduzam pausa, silêncio, contemplação, desconexão, mesmo dentro dos hotéis que estão em grandes metrópoles. As pessoas buscam muitos momentos de pausa, de desconexão com a vida que está acontecendo, de silêncio. Né? Quantas vezes hoje vocês, dentro do Instagram, não cruzam com pessoas que sugerem desconectem das redes sociais por não sei quantos dias, né? Vá para um refúgio, faça um refúgio no meio da montanha, não sei quantos dias. É isso, para quê? Qual o propósito disso? Né? Tempo livre. Tempo realmente virou um luxo, o maior luxo de hoje em dia. Tanto que aqui mesmo, dentro da My Hotels, qual a minha proposta para vocês? É lucro e liberdade. O que é liberdade? É tempo. É tempo para você fazer o que você quiser, o que te dá prazer, para você viver momentos que façam sentido e que façam a sua vida valer a pena. Porque a gente não está aqui como era a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né, em que a gente vivia uma vida inteira trabalhando para ser feliz quando a gente aposentava. Hoje em dia não é mais assim. A gente quer ser feliz hoje. Eu quero viver hoje, eu quero fazer minha vida valer hoje. Não é quando eu tiver 60, 70 anos. Não é? Eu quero hoje. Então, esse é um grande luxo. E aí, exemplos de como esse luxo do tempo pode se traduzir dentro do seu hotel. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer esses 4 luxos, vou traduzir os 4 principais luxos para vocês e vou dar exemplos simples de como vocês conseguem visualizar e talvez traduzir isso na operação de vocês. Um check-in sem pressa. Nada de check-in correndo, cheio de ficha, já tudo preenchido, já tudo sem pressa, sabe? É um check-in que a pessoa sente que ela não está correndo para nada, ela já corre o tempo inteiro, para tudo. Não precisa ser um check-in de 2 segundos. Claro, não estou sugerindo vocês fazerem um check-in de meia hora, não é isso. Né? E é muito sobre sentir o hóspede também. Mas o que eu quero dizer é, independente, né, do ritmo que o hóspede esteja, que ele faça sem pressa, que ele tenha a oportunidade de chegar ali e sentir naquele momento que ele desacelerou. Não estou fazendo mais nada com pressa. Que seja um check-in acolhedor, personalizado, de alguém que vai olhar no seu olho, que vai te dar umas boas-vindas genuínas. Né? Então, esse é um exemplo de um luxo que vocês podem facilmente traduzir dentro da propriedade de vocês. Outro exemplo, criar espaços de leitura, ou no jardim, na piscina, ou então tem uns cantinhos, normalmente os hotéis têm uns cantinhos, né? Se você coloca uma poltrona, uma luminária e uma estante com os livros, é um momento que a pessoa senta ali. Vocês já viveram esses momentos? É um momento que você está em paz, você senta ali naquele cantinho só para folhear um livro interessante, para ver um livro de arte com fotografia bonita, relaxar, sentar ali e contemplar. Seja uma paisagem bonita, seja um livro, seja o que for, momentos de contemplação. Tá? Então, esse espaço que eu deixo aqui, sugestão para vocês, porque, em geral, é um espaço fácil de vocês criarem. Como eu falei para vocês, é uma poltrona, uma luminária e uma estante, né, em que você consiga como chama aquelas mesinhas do lado? Eu esqueci o nome. Mesinhas que você coloca do lado
da poltrona com alguns livros interessantes, gostosos, cria um ambiente acolhedor, aconchegante para a pessoa realmente se sentir nesse momento, né, de convite para desacelerar, de convite para contemplar algo. Então, esse é outro exemplo. Outro exemplo, café da manhã. Gente, esse daqui eu vou dar de exemplo porque eu vejo que acontece muito e é uma experiência muito ruim. E que eu sei que todos vocês têm experiência de café da manhã, né? Tornar essa experiência do café da manhã de luxo, muitas vezes, passa não só pela variedade, pela diversidade dos produtos, mas passa pelo café da manhã ser servido sem barulho, no silêncio, com tempo de saborear, sem a pessoa sentar com aquela impressão de que o garçom tá louco para você levantar porque tem hóspede esperando para sentar. Sabe? Sem o garçom tá batendo prato, batendo coisa, arrumando. Sabe aquela estação que a gente tem, né? Dos pratos, dos talheres e tudo. Afastem aquilo das mesas. Aquilo é um barulho horroroso para quem tá desfrutando do café da manhã. E por muito cuidadoso que os garçons sejam, faz barulho, louça faz barulho. Tá? Então, tenham essa atenção no serviço. Lá atrás, na cozinha, é sempre muito corrido, né? A e B é sempre uma turminha com muita energia. Na verdade, é um perfil muito característico de A e B. Normalmente, os garçons são pessoas com muita energia, o gerente também tem mais energia, o diretor de A e B normalmente também é uma pessoa mais enérgica. O A e B, ele demanda essa energia. Mas ensinar isso para a equipe, isso é porta do hotel para dentro, é no back-office, é na cozinha. Pôs o pé no salão, é calma, ninguém anda correndo, garçom não anda correndo, garçom não bate prato, garçom não empilha prato fazendo barulho, não serve talher, sabe? Essas coisas fazem muita diferença para quem está ali. Você imagina, vocês estão num momento de relaxamento, você acabou de acordar, você teve uma noite gostosa, você quer sentar, pegar, escolher a sua frutinha, o seu iogurte, pegar a sua granola, o seu suco, sentar, conversar com calma, com o seu marido, com a sua esposa, né, com o seu namorado, enfim, com seus filhos. Você quer ter um momento gostoso. Se estão pessoas à volta correndo de um lado para o outro, andando rápido, pegando, batendo pratos, limpando a mesa, correndo, sabe? É desagradável, você não consegue entrar naquele clima. Então, isso é um luxo. E eu acredito genuinamente que é ao alcance de todo mundo que está aqui me ouvindo, tá? Vocês escreveram aqui, porque quando há crianças hospedadas, colocamos livros infantis na unidade. É isso, é isso. A mesa de apoio pode chamar escrivania. Escrivania, exato. Também em nossa pousada emprestamos livros para os hóspedes lerem nas áreas externas ou em suas unidades. Exatamente. Então, são esses momentos, né, que proporcionem não só os livros, que podem ser muito interessantes, né, livros que eles não conheçam, livros de artistas locais, livros de fotografias bonitas, enfim, livros que convidem a pessoa também a relaxar. Então, é também sobre o conteúdo dos livros, mas é também sobre o ambiente que você proporciona a leitura daquele livro, né? Porque uma coisa é você ler num metrô, né, cheio de gente andando e saindo, entrando, saindo, né, conversando e tal, e outra coisa é você ler um livro num momento de silêncio, com o som dos passarinhos, ou numa paisagem bonita, desfrutando ali, seja de um suco natural, seja de um espumante, de uma água com gás saborizada, do que for. Então, é um momento de você realmente pausar. Esse luxo é o tempo. É a gente ter tempo livre, tempo para desacelerar, tá? Fez sentido para vocês? Sim? Boa. Muito bom, muito bom. O segundo luxo, então, o primeiro é o luxo de ser livre, né? O luxo do tempo. O segundo luxo é o luxo de sentir bem-estar. Hoje, o hóspede de alto padrão, ele não quer só o conforto físico, ele quer equilíbrio emocional, ele quer equilíbrio mental, equilíbrio energético. Então, não é só você proporcionar um quarto bonito, muitas vezes não é suficiente para a pessoa se sentir bem. O novo luxo é aquele que regenera, né? Que faz a pessoa sair daqueles dias com você melhor do que ela chegou.
E isso você consegue proporcionar de várias formas. Vou dar aqui mais uma vez alguns exemplos. Então, para cada um desses, vou trazer 3 exemplos. O primeiro, aromas naturais e uma música suave. A música, ela não desvalorizem o poder que a música tem. A música, ela é quase como se ela tivesse um canal direto de comunicação com a nossa alma. Vocês já repararam isso? Quando a gente está com uma música acelerada, a gente começa a ficar acelerado também. É quase que inevitável. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, né? Quando a gente está muito animado e brincando com eles, a gente bota um rock and roll, a gente dança e tal, e é uma energia. Quando a gente quer descansar, quando a gente quer manter a tranquilidade, a gente está viajando. Aqui em Minas tem muitas estradas bonitas, né? A gente vive fazendo bate-volta nas cidades por aqui perto. A gente coloca uma música tranquila, gostosa, que nos permita desfrutar das paisagens, da conversa, daqueles momentos em que a gente está, às vezes, dentro do carro mesmo. Isso também é um luxo. Então, a música, ela traduz muito do que a pessoa vai sentir, de como ela vai se sentir. Então, escolham as músicas intencionalmente. E aromas também. Os aromas, eles têm, nós temos, né, neuroreceptores que recebem todas essas essências e aquilo comunica com o nosso cérebro. Então, tem aromas que se traduzem em relaxamento, tem aromas que se traduzem em vitalidade, tem aromas que se traduzem como é que fala? Em despertar o seu raciocínio mais emocional, né? O seu lado mais emotivo, outros mais racional, mais atentos. Então, usem esses sentidos, né? Como que a gente desfruta e se conecta e cria experiências que vai estimular os diferentes sentidos que a gente tem, né? Então, os aromas, a música, né, na audição, os aromas nos cheiros, né, é muito bom. Então, os aromas também têm um grande poder. Iluminação, essa é a segunda dica. Espaços com luz natural, plantas, texturas que acalmam. Então, tem texturas que naturalmente nos conduzem para um relaxamento, né? Não tem aquelas texturas, aquele plush ou aquele algodão egípcio gostoso que você toca e é macio. Aquilo traduz relaxamento quando você toca. Não é? Quantas vezes a gente vê isso nas roupas? Não tem roupa que você veste que você fala, nossa, que gostoso, parece um abraço. E tem roupa que você veste e você fala, nossa, coisa desconfortável, né? O tecido é duro, não é agradável. Então, cuidem para trazer para esses espaços dentro do hotel de vocês a natureza comunicando bem-estar, né? Seja na luz natural, seja nas plantas, seja em texturas que acalmam. O que vocês escreveram aqui? Deixa eu ler. Muito importante o anfitrião, concierge, gerente ou responsável por conversar com os hóspedes, ter ciência de obras de leitura atual e até fazer indicações de leitura total. Isso é uma conduta que extrapola o convencional. Muito. Um concierge bem treinado e com experiência local, e na experiência não estou falando de tempo de casa, mas convivência com o know-how da cultura, dos livros, da arte, das vivências que você tem para proporcionar, faz toda a diferença. A nossa lista do Spotify das músicas que passam no nosso saguão de entrada da pousada, vários dos nossos hóspedes até pedem para poderem ouvir em casa, de tanto que gostam da playlist. Temos várias playlists bem elaboradas e é um diferencial, sem dúvida. É tão gostoso quando a gente sai, às vezes para almoçar, para jantar em algum lugar, e você... Sabe quando você vem? Vocês já passaram por isso? Você vem na correria do dia a dia, não sei o que, você escolhe um lugar bacana para jantar ou para almoçar, e você entra e já está aquela musiquinha relaxante, automaticamente você já se sente com outra energia. Isso acontece também dentro dos hotéis. Então, usem e abusem de músicas, de playlists realmente pensadas intencionalmente para gerar essa sensação de bem-estar nos hóspedes.
tá? E o terceiro exemplo de luxo para proporcionar bem-estar são massagens, rituais ou experiências simples de conexão. E aqui tem vários exemplos possíveis que podem ser bom, as massagens, né, pode ser normalmente quem tem spa, mas você também pode proporcionar massagens, você pode ter acordos com massagens, com massagistas locais que podem vir, você pode ter um espaço reservado, né, em que elas proporcionam aquela massagem e tal. Você pode ter rituais no seu hotel que convide ao bem-estar. Pode ser aulas de yoga, pode ser contemplação do pôr do sol, pode ser experiências de conexão em família. Então, você pode proporcionar piqueniques, você pode proporcionar, como a gente estava falando no começo da aula, experiências de contato com a natureza, né? De conhecer a fruta do pé, de experienciar aquilo, de saber a história por trás de uma obra de arte, de uma árvore, da história da sua cidade, do seu hotel. Enfim, proporcionem experiências que tragam esse sentimento de bem-estar. As pessoas, normalmente, quando viajam, muitas pessoas, tirando aqui, né, o perfil mais corporativo, não sei se algum de vocês tem esse perfil no hotel de vocês, mas a grande maioria de vocês tem um perfil mais de turismo, né? Então, essas experiências que as pessoas buscam quando elas vão viajar se traduzem muito em conexão, em gerar maiores conexões, seja com a família, se você está viajando com filhos, seja entre marido e mulher, namorado e namorada, se você está viajando em casal. Então, proporcionem experiências que gerem esse tipo de conexão. E aqui eu não estou falando só de espumante no quarto e rosas na cama. É muito além disso. É conexão profunda, é conexão mais intencional e mais intensa também, né? Porque a gente se conecta quando a gente está olhando no olho a olho, quando eu estou entendendo o que você está falando, quando eu estou prestando atenção, quando eu estou ouvindo os seus sentimentos. Então, tem contextos que favorecem muito isso, né? Por exemplo, um piquenique isolado de tudo, né? Em que você está ali só você e mais uma pessoa com algumas coisas gostosas para vocês se deliciarem, apreciar um pôr do sol né, bonito, com uma paisagem bonita, sentir a brisa do vento batendo no rosto. Então, tudo isso gera muito bem-estar para as pessoas. Então, proporcionem essas experiências. Isso não está associado, como eu falei para vocês desde o começo, não está associado só a propriedades que têm infraestruturas muito requintadas, né? E muito que era antigamente muito associado ao luxo. Não necessariamente. Qualquer pousada, qualquer hotel pode proporcionar esses momentos que eu estou falando e descrevendo aqui para vocês. Se vocês olharem com atenção, qualquer um de vocês consegue proporcionar um canto de leitura para desacelerar, consegue proporcionar aromas naturais que incentivem determinado sentimento, músicas que conduzam a determinado relaxamento ou determinado sentimento. Tudo isso está ao alcance de qualquer um de vocês que estão aqui me ouvindo. Tá? Então, esse é o segundo luxo. O terceiro luxo é o luxo de ser autêntico. Vocês já repararam como é um luxo enorme ser autêntico? É um dos valores dentro da minha empresa. É a gente poder ser a gente mesmo. Então, você não precisar, em momento algum, colocar uma máscara, você viver coisas que te proporcionem você ser você mesmo e você sentir essa autenticidade na própria marca, que não é algo artificial. O novo luxo, ele rejeita o artificial. Ele valoriza o que é verdadeiro, o que é local, o que tem alma, o que tem história verdadeira por trás. Os hóspedes, eles querem saber o que está por trás da experiência, eles querem sentir essa conexão com o lugar, né? Por isso que cada vez mais hoje você viaja e você não quer mais, muitas vezes, guias turísticos. Você quer a pessoa local, você quer conversar com a pessoa que vive ali há não sei quantos anos, com aquela pessoa que
que conhece a essência, que vai te mostrar aquele lugar que só quem nasceu ali, quem cresceu ali, conhece. É isso que você quer vivenciar. A gente quer verdade, a gente quer autenticidade nas pessoas, nos lugares, nas experiências. Tá? Então, esse é uma grande virada de chave do novo luxo. E exemplos disso, vou traduzir aqui para vocês, na hospedagem, pode ser uma decoração que valoriza artistas locais, pode ser amenities, né? Amenidades com marcas que sejam regionais, que sejam brasileiras, que sejam sustentáveis, que tenham um propósito por trás. Porque hoje, como eu falei para vocês, as pessoas buscam se conectar com marcas que traduzam seus próprios valores. Porque assim eles se sentem que eles estão vivendo a verdade, eles estão vivendo uma verdade autêntica dentro deles. Então, eles consomem produtos que traduzem essa verdade também. Né? Então, é você viver de uma forma, de fato, mais autêntica. Então, esses são 2 exemplos. O terceiro é sobre atendimento, de como que a gente proporciona autenticidade no atendimento. Seja um atendimento com uma linguagem natural, que não seja uma coisa engessada, que o hóspede sinta que você decorou e que você tem que falar aquela frase. Padrões são fundamentais, mas eles servem de base para você poder ser autêntico, para você pegar aquela base e trazer a sua assinatura, a sua personalidade. É isso que traz valor, tá? Então, o atendimento que seja natural, que seja empático e sem excessos de formalidade. Né? Hoje em dia, esses excessos de formalidade, eles já não são bem-vindos no novo luxo como eram anteriormente, né? A elegância, quando ela é acompanhada quando ela não é acompanhada de empatia, ela se torna uma arrogância, né? Então, o que a gente quer trazer aqui é isso, é uma elegância com empatia, né? Uma elegância sem excessos de formalidade desnecessários que nos coloquem nesse lado de arrogância, tá? E que seja uma elegância empática e verdadeira. Então, esse é o terceiro luxo. E o quarto é o luxo de estar presente no aqui e agora. Mais do que tudo, o novo luxo é sobre presença, sobre uma atenção genuína, uma atenção verdadeira. Não tem design, não tem gastronomia ou arquitetura que substitua a sensação de você ser olhado nos olhos e atendido com intenção. Não tem nada que supere isso, né? A tecnologia, a inteligência artificial, etc., ela impressiona demais, ela é muito útil. Agora, encantar, só o ser humano consegue. Então, o novo luxo, ele é exatamente sobre isso, né? É você conseguir essa conexão, você se sentir atendido, olho no olho, com intenção genuína, é a coisa mais encantadora que tem e dos maiores luxos que a gente encontra hoje em dia. Quantas vezes a gente vai sair para comer, para jantar, você olha e as pessoas estão cada uma no seu celular. O garçom nem olha para você, o garçom também está no celular. Seja escrevendo pedido, seja o que for, a pessoa não olha para você, né? Então, isso se tornou um luxo hoje em dia. Você ter atenção genuína, você estar presente aqui e agora, vivendo aquele momento e não estar conectado com mais nada que não esteja ali naquele momento, é um luxo. Tá? E é dos luxos mais valorizados hoje em dia, para quem busca estadias e hospedagens de alto padrão. Então, em resumo, o novo luxo, ele é silencioso, ele é consciente e ele é muito humano. Tá? Tem sentido para vocês? Sim? Boa. O Muito bom. Pietro mandou uma mensagem no chat também, de novo. Dias atrás, por exemplo, recebemos uma hóspede de São Paulo
com fibromialgia, que fez procedimentos com a massagista indicada por nós. A hóspede ficou contente demais por ter esse serviço disponível, engrandeceu a hospedagem. É exatamente isso, né? A gente poder proporcionar esses momentos de bem-estar, de wellness, né? De conexão, é um luxo, de fato. Como que a gente traduz, então, esse novo luxo dentro do seu hotel? Esse novo luxo, como eu falei para vocês, ele não depende de grandes reformas, de grandes investimentos milionários. Ele começa na forma como o seu hotel se apresenta, como ele se comunica e como ele faz as pessoas se sentirem. É sobre isso o novo luxo. Então, aqui abaixo, agora que eu vou ler para vocês, estão 4 dimensões práticas para vocês conseguirem traduzir essa essência na experiência. Então, a primeira dimensão é na arquitetura e ambientação. Então, trazer o luxo da simplicidade intencional. Então, o novo luxo, ele é muito minimalista, mas ele não é vazio. São coisas completamente diferentes. É sobre escolher cada elemento realmente com propósito, né? Seja, como eu dei exemplo já para vocês, o tecido que proporciona conforto, relaxamento, a textura que transforma aquele momento que você deita na cama quase num abraço, é o som da música, é a iluminação que aconchega, que acolhe, que você sente ali confortável, né? Parece que a gente desacelerou mesmo, né? Parece aquela posição, me faz, quando eu vejo essas luzes assim, eu tenho muito isso na minha casa, aquelas luzes mais amarelas, né, mais quentes, que é quase como a gente voltasse para aquela posição fetal, gostosa, que você dorme ali, que você se sente aconchegado, protegido, relaxado. É isso. E isso o ambiente pode proporcionar, né? Então, que a arquitetura se traduz em ambientes que transmitem calma, conforto e harmonia. Então, exemplos aqui, materiais naturais, como eu falei para vocês, o linho, a madeira traz muito essa conexão, né? A madeira traz essa coisa da terra, né? A pedra, fibras, ter essa luz suave, mais amarela, mais quente, priorizar o conforto tátil e acústico. Então, espaços silenciosos, músicas relaxantes, um espaço, por exemplo, de silêncio, ele vale muito mais do que um lustre caro, hoje em dia. Um espaço com silêncio, com uma iluminação gostosa, tem muito mais valor do que um espaço com um lustre de cristal, hoje em dia. Tá? Então, ambientes que realmente criem essas zonas de pausa, né, de respiro na vida. Então, esse ponto, primeiro ponto das 4 dimensões, né? A primeira dimensão, arquitetura, a segunda dimensão, atendimento e equipe. Então, é muito sobre o luxo dessa atenção genuína que eu estava falando para vocês. Então, o verdadeiro luxo, ele mora nas relações, né? Então, como que a gente ajuda o hóspede a criar relações mais genuínas? Então, o hóspede, ele pode esquecer, muitas vezes, né? Ele vai esquecer exatamente o que vocês falaram para ele no check-in, o menu do café da manhã, o quão gostoso era né, aquele croissant, aquela coisa, mas ele nunca vai se esquecer como ele se sentiu. É isso que a gente guarda na memória da gente, dessas experiências. Não é o que falou, o que fez, mas é o como a gente se sentiu, é isso que a gente leva para a vida. Que memórias vocês têm de infância? Parem para pensar. A gente não lembra exatamente, né, do que os nossos pais falaram, do que os nossos avós fizeram, mas você lembra do sentimento que você tinha quando você ia na casa da sua avó, você lembra do sentimento que você tinha quando seu pai levava você para passear no parque, você lembra, é isso que fica, tá? Então, é isso, você proporcionar esse tipo de atendimento. Como que a gente faz isso? Ensinando a equipe a ler o hóspede. Então, observar tom de voz, o ritmo, o humor do hóspede, treinar para que cada gesto da equipe seja e pareça ser espontâneo, não uma coisa ensaiada, engessada. Incentivar o olho no olho,
né, da equipe. Então é isso, tá fazendo um check-in, não vai ficar o tempo todo olhando para o computador, para o sistema. Olha para o hóspede, dá umas boas-vindas, olhando para ele, pergunta como foi a viagem, se ele chegou bem, se ele está com fome, se ele quer algum passeio. Olha no olho, vê o que a pessoa realmente quer contar para você, quer compartilhar com você naquele momento. Tá? Então, esse cuidado silencioso, né? Seja que também tem muito valor, seja de ajustar uma cadeira, de oferecer uma água que não foi pedida, de oferecer, como o Pietro estava falando, um livro infantil sem a pessoa pedir, de oferecer uma boia para a criança que está na piscina, sem a mãe e o pai precisarem pedir. Sabe? Esse tipo de coisa, trazer mais gelo, né? Distribuir picolé em dias de calor, é uma delícia. E são coisas que você faz essa leitura, desse atendimento, que se traduz num atendimento muito mais genuíno, né? De realmente traduzir esse luxo numa atenção genuína, de fato. De querer realmente que a pessoa se sinta bem e que desfrute de momentos gostosos ali no seu espaço, né? Terceiro pilar, comunicação e linguagem. Então, o luxo, a comunicação do novo luxo, ela é discreta, ela é elegante e ela é principalmente verdadeira. Ela é autêntica, né? Então, as palavras, o tom e até o ritmo que as mensagens são escritas e faladas, elas devem refletir essa serenidade, esse propósito. Então, evitar, é aquilo que eu vou traduzir para vocês na prática. Então, evitar aqui exageros, por exemplo, nossa, a vista dessa suíte é a melhor vista do mundo. Gente, não é a melhor vista do mundo. Depende do hóspede, depende da perspectiva, depende da pessoa. Tem gente que vai achar que é a melhor vista do mundo, tem gente que não, né? Então, assim, evitar esses exageros que existiam antes e substituir, por exemplo, por essa vista é uma vista que te convida a desacelerar, te convida a pausar, né? A desfrutar de momentos com você mesmo, de momentos com a sua família. Então, traduzir isso de uma forma mais real, né? Mais verdadeira. Adotar um tom de voz, né? Uma voz da marca que transmita essa leveza, essa confiança, né? E valorizar, como eu dei para vocês na última aula, o storytelling, né? A narrativa que você conta sobre os lugares, sobre os objetos, sobre os espaços, sobre o seu hotel, sobre a sua cidade, sobre tudo que está aí em volta, que você pode valorizar. Então, contar a história do lugar, das pessoas, das escolhas que a pessoa está fazendo com autenticidade, seja do quarto, né? Contar uma narrativa bonita sobre a iluminação, sobre a piscina, sobre a cortina, seja o que for. Então, trazer essa comunicação verdadeira, autêntica e que ajude a traduzir o valor daquilo que o hóspede está vivendo para ele mesmo, para que ele possa, de fato, conseguir apreciar, porque às vezes a vida ela é muito corrida e a gente, quantas vezes a gente não anda e não passa várias vezes pelos mesmos lugares e fala, nossa, eu nunca reparei nisso, nossa, eu nunca vi isso daqui aqui. Ali é a mesma coisa na sua hospedagem. Se você não mostra, se você não fala, se você não se expressa, se você não cria uma narrativa que conduz o hóspede a sentir aquilo, talvez ele não repare, talvez ele não sinta, enquanto que se você traduzir com essa comunicação e linguagem de luxo, você consegue ajudá-lo a ter uma experiência de luxo mais valiosa, digamos assim. Tá bom? Em quarto, uma operação e experiência, né? Que são os pilares. O novo luxo, como eu falei para vocês, dei o exemplo do café da manhã. Ele não é corrido. Ele não é ansioso. O luxo é você não gerar ansiedade, você não gerar correria. É você fazer as coisas sem pressa, com tempo, no seu tempo. Esse é o luxo. Então, é sobre criar experiências no ritmo certo, com espaço para o hóspede respirar, para o hóspede sentir, para o hóspede curtir. Né? Então, como eu dei exemplo para vocês lá, o check-in, o check-out sem pressa, tranquilos, né? No tempo do hóspede, no que ele quiser contar. Tem hóspedes que vão fazer em 2 minutos, tem hóspedes que vão fazer em 40.
É um luxo. Isso é luxo. Né? A pessoa não ter pressa de contar, de compartilhar, de fazer o que ela, enfim, conduzir no tempo dela. Né? Processos invisíveis. Então, o hóspede sente que tudo flui sem perceber o esforço da operação. Como eu estava falando para vocês no café da manhã, existe uma operação, vou passar a expressão, frenética, né, acontecendo para que o hóspede tenha aquele café da manhã tranquilo e relaxado. Tem muita coisa acontecendo, mas a essência da tranquilidade, ela precisa estar ali, porque senão não faz sentido toda aquela correria. É para você proporcionar relaxamento, paz, tranquilidade, momento de desconexão. Então, se você faz isso numa operação que está corrida, que está ali acelerada, ansiosa, o hóspede não consegue vivenciar essa experiência, não é compatível. Tá? Então, ter esses processos e tornar esses processos invisíveis para o hóspede. Como eu falei para vocês, troquem, às vezes mudar de lugar, troca a estação de alimentos e bebidas do garçom para outro local, troca a posição que a hostess fica ali esperando, que todo mundo fica vendo a fila enorme que está para as pessoas sentarem, enquanto elas estão desfrutando do café da manhã, que você começa até a comer com mais rápido, porque tem muito mais gente para sentar. Então, esse tipo de experiência, você pode, com pequenos ajustes, mudar completamente. É isso, é mudar a hostess de lugar, trocar a estação do garçom, trocar o lugar onde eles colocam os pratos e a louça suja, fechar a comunicação deles com o chefe da cozinha, né? Ter portas, ter vedação, então, manter a porta fechada. Muitas vezes eu vejo isso. Você tem uma porta, comunicação com a cozinha, muitas vezes as pessoas deixam a porta aberta, então é aquela porta que vai e volta, sabe? Para facilitar a passagem do garçom. Só que a porta fica batendo assim, sabe aquela porta que fica batendo assim, uma na outra? Várias vezes eu vejo isso. Aquele barulho daquela porta, toda vez que alguém passa, alguém entra, aquilo é extremamente desagradável. E são coisas super simples de vocês resolverem. Tá? Então, é isso. Traduzir o novo luxo é sobre alinhar estética, ritmo e propósito. É construir uma experiência que não vai gritar, né? Que não é aquela coisa como era antigamente, né? Aquele luxo que ostentava. Hoje em dia, o luxo não é sobre ostentação, ele não grita, ele sussurra a elegância, ele sussurra a intenção, verdade, tá? Fez sentido para vocês? Sim? Boa. Demais. Ai, que bom. Olha aqui, tem mais, viu, gente? Eu hoje me empolguei aqui nesse tema. Vocês estão com mais um tempinho aqui para ficar comigo? É porque esse tema ele mexe muito comigo, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm muita consciência do que os hóspedes buscam realmente, sabe? E ficam buscando traduzir um luxo de um jeito que já não é mais o que as pessoas querem. Bom, então vamos lá, olha, eu ainda tenho para passar para vocês. Erros comuns que impedem o hotel de viver esse novo luxo e como que você vai treinar a sua equipe para transmitir esse luxo, como é que você consegue colocar isso na prática. Então, vamos lá. Erros comuns que impedem o hotel de viver esse novo luxo. O novo luxo ele não se constrói só de estética, né? Ele nasce muito de intenção. E por isso mesmo, os hotéis que são lindos e bem estruturados, eles muitas vezes deixam, como eu estava falando para vocês, eles deixam de transmitir essa verdadeira sofisticação se eles caírem nesses erros sutis, que é, confundir luxo com ostentação. Então, muitas vezes, os donos acreditam que luxo é sobre mostrar muito. Brilho, excesso de informação, um monte de menu, de um monte de coisa, decoração super carregada, discursos super rebuscados e formais e tal. E o verdadeiro luxo, ele é exatamente o oposto. Ele é o silêncio entre os elementos, ele é a harmonia que o hóspede sente entre o que é ali essencial para a hospedagem e o que é bonito, o que ele desfruta, o a mais, essa conexão. Tá? Então, primeiro erro, confundir luxo com ostentação. Segundo erro, manter uma formalidade distante.
Hoje a gente não quer mais formalidade distante. De distante já basta o mundo. Quando a gente viaja, a gente quer conexão verdadeira, a gente quer proximidade. O luxo moderno, ele continua, sim, sendo elegante, mas ele não é frio. É muito errado a gente confundir sofisticação com rigidez, com distanciamento, com frieza, como se fosse uma arrogância, né? Eu sou superior a você. Não é isso. Tá? Um serviço impecável pode e deve ser também humano, gentil e leve. Tá? Elegância, como eu falei para vocês, sem empatia, ela é arrogância. Terceiro, focar só na aparência e não na sensação. Muitos hotéis investem em design e grandes arquiteturas, etc., e esquecem de investir em energia, em ritmo, em experiência emocional, na operação. É isso que é o luxo. De nada adianta você ter um hotel mais maravilhoso, o salão de café mais gostoso, com coisas, com delícias, assim, de dar água na boca, se o garçom está correndo, está estressado, se o líder está chamando a atenção do garçom durante a operação, aquele clima tenso, você vê na cara do garçom que está tenso. Quem que consegue desfrutar? Vai todo o luxo daquele salão, das delícias, de todas as delícias que você preparou, vai tudo por água abaixo, porque o que interessa, no final das contas, é como o hóspede está se sentindo ali. Tá? Então, é isso. O terceiro erro é focar só na aparência e não na sensação. O quarto erro é negligenciar o bem-estar da equipe. E esse é um erro muito comum e que vocês pagam muito caro. O hóspede, ele sente, como eu falei para vocês, né, a energia do garçom no café da manhã, do recepcionista no check-in, da camareira que entra para fazer o turn down, ou que entra para arrumar o quarto. Negligenciar o bem-estar da equipe faz com que o hóspede sinta essa energia. O hóspede, ele recebe a energia de quem está atendendo. Então, não existe experiência de luxo se a equipe está exausta, se a equipe está ansiosa, está tensa, está se sentindo desmotivada, está se sentindo desvalorizada. Não tem luxo que se sustente. Não tem luxo que se sustente com equipe desgastada. Sem equipe, sem bem-estar da equipe, você não consegue proporcionar bem-estar para o hóspede. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, o novo luxo, ele começa nos bastidores, com líderes que realmente cuidam de quem cuida. É o único jeito, gente. Dá trabalho, dá. É a parte que mais dá trabalho. Quem está aí sabe, a parte mais trabalhosa são pessoas. Mas é também o seu principal papel. Tá? Como líder, como gestor, como dono, o seu principal papel é cuidar das pessoas. Enquanto você não aprender a cuidar das pessoas de uma forma estratégica, se tornar um líder estratégico, você nunca vai proporcionar luxo. É impossível. Tá? O quinto erro é não atualizar o discurso da marca. Então, alguns hotéis ainda comunicam o luxo da mesma forma que comunicavam há 20 anos, com frases super engessadas, com promessas exageradas, como aquelas que eu falei para vocês, de a melhor vista do mundo, o melhor quarto, o hotel mais bonito sabe? Enfim, tudo muito exagerado. Então, precisa atualizar essa comunicação, esse discurso da marca, né? O hóspede, ele não quer mais esse exagero, ele quer verdade, ele quer propósito, ele quer conexão, ele quer saber o porquê e não o quanto custa. Tá? Então, o novo luxo é isso, ele fala muito mais baixinho, ele é muito mais discreto e, no final das contas, ele fala muito mais. Tá? Resumo, o erro mais comum é achar que o luxo é aquilo que se compra. E o luxo que se compra é um luxo vazio. É essa consciência de hoje. O luxo que se compra é um luxo vazio. Na verdade, o luxo real, o luxo que a gente quer hoje em dia, que os hóspedes buscam, é o luxo que se sente, é o luxo que se leva dentro depois da estadia. É esse que é o luxo. E como que você coloca... Não, Pietro, tem até as 13. Maravilha, Pietro. Ai, que delícia. Como que a gente coloca em prática isso já amanhã para vocês, tá? Primeiro, observem a experiência do seu hóspede como se fosse a sua. Isso vale ouro. Então, amanhã, como é que você faz isso? Amanhã, hoje à tarde, passeie pelo hotel com novos olhos. Depois, quem está aqui na aula e quem vivenciou essa aula comigo, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um novo olhar. Então, caminhem,
pela pousada, caminhem pelo hotel com novos olhos. Perceba os sons, perceba os cheiros, perceba a temperatura, perceba o ritmo da equipe. E se pergunte, né? Aqui o hóspede sente calma ou ele sente essa ansiedade? Ele se sente cansado? O que ele sente nesse espaço? Sentem para tomar o café da manhã, amanhã, como se vocês fossem hóspedes. E se perguntem, né, que cheiro tem a toalha? Sabe aquela toalha de mesa com cheiro de cozinha? Sabe? Com cheiro de gordura? Que cheiro tem? O que vocês estão proporcionando? Sabe? Cuidado, tudo conta. Que cheiro tem o guardanapo? Que cheiro tem o salão? Que barulhos, que sons vocês estão ouvindo? Experimentem fazer esse teste do garçom que eu falei para vocês. Sentem para tomar um café da manhã, como se fosse hóspede, mas já com esse novo olhar sobre as coisas. Que barulhos vocês ouvem? Fechem os olhos por 10 segundos no salão de café e prestem atenção que sons vocês ouvem à volta. Que sentimentos aqueles sons dão? Que música está tocando? Sem alteração nenhuma. Só prestem atenção, só experienciem com esse novo olhar. E vocês vão ver que é uma grande virada de chave. Caminhem pelos corredores do hotel com esse novo olhar. Passe pela recepção. Preste atenção na conexão do recepcionista com o hóspede que está chegando. Passe para fazer uma pergunta. Veja nessa sutileza. É aqui que está o luxo. É na delicadeza, na sutileza, na gentileza das pessoas. Então, olhe para as coisas com esse novo olhar. Faça você mesmo esse exercício de desacelerar e se colocar no lugar do hóspede. Que sentimento você está proporcionando? Nos diferentes locais, nos diferentes ambientes, nos diferentes momentos ao longo do dia da estadia do seu hotel, tá? Então, ponto 1 de como colocar em prática amanhã é isso. Ponto 2, escolha um momento da jornada para você tornar mais humana. Então, pode ser o check-in, pode ser o café da manhã, pode ser o contato via WhatsApp. Crie ali uma microexperiência que comunique esse novo luxo. Então, não adianta agora, né? Se vocês têm uma operação aí que não traduz esse novo luxo que eu falei aqui hoje, não vai mudar da água para o vinho. Calma. Não precisa, nossa, mas é muita coisa. Calma. É uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez. Como eu falei para vocês, toda aula eu ajudo vocês a dar mais um passo em direção a ter mais lucro e mais liberdade. E o lucro e a liberdade, ele está nos hóspedes poderem sentir esse luxo, vivenciar esse luxo que eu descrevi aqui para vocês na aula. Então, não é mudar tudo da água para o vinho. Então, vai um pedacinho por pedacinho. Então, escolhe um momento dessa jornada e crie essa microexperiência que vai comunicar esse novo luxo. E pode ser algo super simples, mas que seja com intenção. Por exemplo, que seja um cumprimento personalizado, que seja o aroma no lobby, que seja a playlist que vocês façam para tocar em determinado ambiente, que seja a questão do garçom. Vocês viram que a questão do garçom no café da manhã realmente é um ponto, né, gente? Eu já falei isso várias vezes aqui, porque realmente é uma experiência. Vocês sabem o quanto o café da manhã é importante na experiência do hóspede. E o quanto isso impacta essa questão que eu falei para vocês do barulho, do serviço, da operação rodando. Tá? E eu sei que o perfil de alimentos e bebidas, ele é, em geral, um perfil de pessoas que têm mais energia, são pessoas mais energéticas. Então, a gente precisa ajudá-los a transmitirem essa tranquilidade, essa paz que a gente quer passar. Tá? Então, é isso. Criem essas micro-experiências, tá? Terceiro, faça uma mini reunião com a sua equipe. Como que... Só desativando aqui o som. Explique esse conceito que eu trouxe para vocês, para todo mundo que está aqui comigo. Eu vou dar um resumo para vocês. Pode colocar, tá, Bianca, no chat, para as pessoas. Façam o download, porque esse resumo da aula eu não disponibilizo em mais lugar nenhum. De verdade, em mais lugar nenhum. É só para quem está aqui comigo. Eu não coloco no grupo, não fica lá depois no YouTube, não tá. É só para quem está aqui comigo. Então, baixa, que acho que vai ajudar vocês a implementarem, de fato. E aí, nessa reunião com a equipe, vocês explicam esse novo luxo. Por isso que eu lembrei do documento, porque com esse documento acho que ajuda vocês a explicarem, né, esse conceito de novo luxo. Expliquem, né, que o luxo é fazer o hóspede se sentir
desacelerando, com paz, se sentir valorizado. E depois, pergunte para a equipe, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar amanhã para ajudá-los, né, a proporcionar, para ajudá-los a sentir esse novo luxo. Como que a gente pode proporcionar mais experiências associadas a esse novo luxo, né? Deixe eles trazerem várias ideias, anote, elas vão ser a base para um novo padrão de hospitalidade. Você pode repetir essa reunião semanalmente, mensalmente, como couber aí dentro da sua operação, mas é muito bacana e você trazer isso da equipe, você ajuda também a engajá-los a entregar, porque no final das contas são eles que vão entregar essas experiências. Então, quanto mais eles participarem desse projeto, desse processo, melhor e mais engajado eles se sentem para entregar, tá? Então, façam essa reunião com a equipe. Um quarto passo, elimine um excesso. Então, pode ser um processo burocrático que você tenha, uma decoração carregada que você tenha, uma frase mecânica que as pessoas estejam falando sem sentido, e pode ser até o oi, tudo bem, tá? Porque muitas vezes, oi, tudo bem? A pessoa não quer saber como... Você quer, de fato, saber como a pessoa tá? Então, pergunta de verdade. Como você está se sentindo? Tá tudo bem com o senhor? Como você dormiu essa noite? Você passou a noite bem? Pergunte querendo saber a resposta. Tirem, agora eu peguei um exemplo que a gente faz aqui diariamente, né? Porque o luxo, ele tá nisso, né? Tá na intenção, tá na verdade, tá na autenticidade da comunicação. Então, eliminar excessos é isso. A frase mecânica, a decoração carregada, são coisas que não fazem sentido, tá? O novo luxo, ele é leve, ele é verdadeiro. Então, procure isso em cada gesto, em espaço, nas palavras que tem propósito, que tem intenção de verdade, tá? E quinto, crie um ritual diário de presença com a sua equipe. E aí pode ser o que você se identificar, porque o hotel é muito tradução daquilo que vocês são, né? E aí cada um tem uns que tem um lado mais espiritual, mais místico, mais, enfim, não sei que nome, cada um dá um nome, e outros menos. Mas busque rituais de presença diários, de mindfulness, de meditação, não sei, cada um tem vários nomes, tá? Mas combine com a sua equipe pequenos rituais antes dos turnos, tá? Ou dos gestores diretos com as equipes, né? Que pode ser várias coisas. Pode ser respirar fundo, pode ser alinhar o olhar. Então, vocês combinarem que vocês vão falar olhando no olho uns dos outros, dos hóspedes, né? Entre vocês e com os hóspedes. Lembrar que o objetivo do dia é cuidar com elegância e com intenção. 1 minuto de conversa com a equipe coloca as pessoas com foco no que elas têm que fazer naquele turno, da forma como elas, da energia que elas têm para fazer acontecer naquele turno. Você dá direcionamento, sabe? Você traz a pessoa para a importância, para o foco do que ela precisa entregar naquele turno. Então, esses momentos diários de presença, eles fazem toda a diferença. E pode ser ler uma frase inspiradora, pode ser um momento de respiro, pode ser o que fizer sentido para você. Mas esses rituais diários de presença, eles fazem muita diferença. A gente tinha vários. Dentro da Marriott, a gente tinha um hotel, um journal, né, que eles chamavam um diário, que a gente lia todos os dias. E tinha uma frase escrita diariamente pelo próprio Marriott. É impressionante. E o quanto ele inspirava a todos os hotéis Marriott ao longo do mundo inteiro. Então, aquele era um momento que era criado dentro da Marriott para a gente ter noção que valor a gente vai viver aqui hoje. O que a gente vai priorizar hoje? O que a gente vai refletir sobre hoje? Tá? Então, esses momentos, eles trazem muito propósito, muito sentido para a operação. Tá? Tem sentido aí, pessoal? Gostaram? Sim? Muito bom. Então é isso, o novo luxo, ele não nasce de grandes mudanças, mas de pequenas atitudes feitas conscientemente, com intenção. Cada detalhe que transmite calma, autenticidade, cuidado, é um convite. Opa!
é um convite, realmente, como eu estava falando, cada detalhe, né, que a gente transmite calma, autenticidade, é um convite para o hóspede pagar feliz, para você ter mais lucro, para o hóspede querer voltar, para o hóspede querer indicar, recomendar, deixar aquelas mensagens lindas que a gente vê, aqueles depoimentos lindos que a gente vê, seja na nossa plataforma, seja no Booking, TripAdvisor, etc. Aquilo surge quando o hóspede vive esse luxo verdadeiro, esse luxo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Né? O luxo de fora para dentro, ele é vazio. Hoje a gente busca um luxo de dentro para fora, que é um luxo com muito mais valor, com muito mais sentido, e que proporciona muita alegria, sentido e propósito para a nossa vida. É isso que o hóspede busca. Então, quanto mais vocês entregam esses momentos, proporcionam que eles vivam esses momentos, mais mensagens dessas vocês recebem, mais lucro vocês têm, mais pessoas buscam o hotel de vocês. É isso, é assim que a gente tem mais lucro, tá? Dentro da hotelaria. Então, em resumo da aula, hoje você aprendeu que o luxo mudou e o mundo também. Então, o novo luxo ele não é mais, ele não está mais em ter, ele está em ser, né? É o luxo do tempo livre e da liberdade, é o luxo do bem-estar físico, emocional, mental. É o luxo da autenticidade, do que é verdadeiro, do que é local, do que tem alma. E é o luxo da presença, da atenção genuína, do servir com nobreza de verdade. Né? Então, a gente viu também que traduzir tudo isso dentro do hotel, na arquitetura, no atendimento, na comunicação e na cultura da equipe é essencial para que se torne real. Né? E que esse novo luxo, ele é silencioso, ele é consciente e ele é muito humano. Ele não é tecnológico, ele não é digital. É justamente por isso, né? Em terra de inteligência artificial, quem é humano é rei. Então, é isso. O luxo, ele é muito humano e a tendência é que ele seja cada vez mais humano, tá? Então, é isso. Quando o hóspede escolhe o seu hotel, ele não está só comprando uma cama ou uma vista, ele está buscando algo que o mundo lá fora não está oferecendo. Tempo, calma e significado. E é exatamente isso que o novo luxo representa. Então, não é sobre quanto custa, mas sobre o quanto toca. Não é sobre impressionar, é sobre fazer sentir mais. Que cada canto do seu hotel, que cada olhar da sua equipe, que cada gesto de hospitalidade que você tenha seja um lembrete de que o verdadeiro luxo, ele mora no detalhe, na presença, na intenção sua e da sua equipe. Tá? Então, é assim que o seu hotel se torna inesquecível e que o seu hóspede se torna fiel. E é muito importante vocês se lembrarem disso, porque no final das contas é isso que vai trazer mais lucro e mais liberdade para vocês, tá bom? Então agora é com vocês. Eu espero que vocês de fato parem para olhar para o hotel de vocês com esse novo olhar, que vocês escolham um detalhe, uma rotina, uma atitude para mudar. E se você quiser ir além, estruturar, ajuda para estruturar esses processos com alma, uma cultura forte, equipes que realmente engajam e entregam esse novo luxo com consistência todos os dias, eu te convido a continuar comigo nas aulas da My Hotels. Eu trago várias dicas aqui todas as semanas. No meu link também, no meu perfil do Instagram, também dou dicas diárias. E se você quiser um olhar personalizado sobre o seu hotel, sobre a sua gestão, eu vou deixar um link aqui para você, aí a Bianca já colocou, é um link de diagnóstico em que eu vou olhar para a sua operação, analisar as 7 principais áreas da sua gestão e buscar pontos cegos e oportunidades para você conseguir ter mais lucro e mais liberdade de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, se você tiver interesse em que eu olhe para a sua propriedade, que eu mergulhe no seu negócio, aplica para o diagnóstico. As vagas são limitadas, mas eu analiso junto com a minha equipe cada uma das aplicações de vocês, e se eu achar que faz sentido para o momento de vocês, a gente marca o diagnóstico e eu olho para a operação com vocês com o maior carinho, tá bom?
Gostaram da aula, gente? Vou abrir agora para conversa. Vai, amei, foi maravilhoso. Ó, eu acho que eu já Gostou? estou dentro desse luxo, viu? Tem muita coisa que eu já falo. Ai, que coisa boa, Sulane. Que maravilhoso. Eu falo, ó, aqui não tem luxo, ostentação, mas tem o carinho do bom atendimento. É isso. É isso. Querida, ó, um beijo que eu estou na rua e agora eu vou me despedir. Beijinho até quarta que vem. Beijo, Sulane. Obrigada. Beijo. Eu que agradeço, amor. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Lu e Pietri. Vocês gostaram da aula? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo. A Sulane é de onde, por favor? Ai, eu esqueci de onde ela é, Pietri. Assim, é Nordeste, Sudeste, É Centro-Oeste? Nordeste. Ah, É tá. Nordeste. Tranquilo. Maravilha. Eu não lembro agora. A gente teve uma conversa, ela fez o diagnóstico, foi bem legal. Por isso que ela começou a participar das aulas. Mas eu não lembro exatamente de onde é. A Luciana é de onde? Oi, Lu, responde aí. De onde você é? Acho que não ouviu ou não está presente. Às vezes ela deixa eu estar fazendo, porque ela tá na operação. A Lu tá na operação. Sim. Então. Mas me fala. Era importante, né? Ter. Acho que tiveram algumas pessoas. Era importante ter mais para a gente poder elucidar, né? Mas aqui já Nossa, faz jus, super. né? Eu tô nessa luta. Não é fácil, né? A gente conseguir trazer mais pessoas, mas eu acho que aos pouquinhos vai indo. Eu tento, assim, dou o meu melhor, trago conteúdo que eu acho que realmente é de muita qualidade para que vocês divulguem também, compartilhem. Maíra, mas é um traço característico dos hoteleiros, entre aspas, como você diz, né, dos meios de hospedagem, estar na operação e poder tirar um tempinho para workshop, palestras, aulas, lives, né? Então, a gente tem um grupo aqui em Brumadinho, né, que eu passo para encher aquele cadastro da My Hotels para poder participar dessas aulas. E aí as pessoas ainda não se dispuseram, mas a lembrança contínua, uma hora vai chegar. E aí as pessoas Obrigada, vão Pietro, respondo, obrigada. né? Não só Obrigada. em Brumadinho, como em vários lugares do Brasil, que eu conheço muita gente, né? Mas indo para a questão do luxo, o que eu iria falar para staff do meio de hospedagem, porque a questão de saber deixar evidente o luxo, mas com tranquilidade para a equipe, isso é muito difícil, porque às vezes, com um quadro reduzido, você transmitir esse equilíbrio não é fácil. Eu acho que esse ponto, esse feeling, que é a ser trabalhado de forma latente. Que é assim, eu tenho 10 check-ins, eu estou muito preocupado com o café, com os check-ins, e como que eu não vou estar suado, como que eu não vou conseguir o equilíbrio mental para poder falar devagar, para poder ter aquela lembrança de, às vezes, trocar a roupa para não estar suando, né? Para não ter uma fala muito rápida, falar mais devagar, né? E estar sereno e apto para você deixar evidente aquela tranquilidade daquele ambiente. É excelente você trazer isso. Você sabe que eu vou te dar um exemplo depois, vou fazer uma analogia aqui que eu acho que vale, mas para trazer para você que às vezes a gente tem essa ilusão, né, que isso só é possível nos grandes hotéis de luxo, porque tem 5 recepcionistas num turno, porque tem mais não sei quantos gerentes e porque tem mais não sei o quê e tal. E não é verdade, porque os hotéis de luxo, eles também têm hóspedes, um monte de hóspedes chegando ao mesmo tempo, é proporcional ao número de quartos. O número de recepcionistas, de colaboradores, é proporcional ao número de quartos que você tem, não ao luxo que você tem. Então, a questão não é o número de colaboradores, é a atitude mesmo, é treinamento da equipe, porque eu lembro em todos os hotéis pelos quais eu passei, Pietri, todos, a gente tinha momentos em que, de fato, era estressante. As pessoas estavam numa fila para check-in, porque tem fila, é isso. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está naquele momento fazendo check-in, ela não pode deixar de ter aquela experiência de luxo. Mas por que a gente tinha essa tranquilidade de fazer os outros esperarem?
porque a vez deles ia chegar. E quando a vez deles chegasse, a gente ia proporcionar o mesmo luxo. Então, é igual, eu te falei para você que eu ia fazer a analogia, é igual quando você vai no médico. O que você prefere? Você ter uma consulta rapidinha e não atrasar, né? E a pessoa chega lá e pergunta o que você tem, passa a receita e tal, tá ótimo. Ou você prefere esperar, né? Porque o outro também vai atrasar, o paciente que estava antes de você. Você espera 40 minutos, mas quando o médico te atender, ele vai ficar 1 hora e meia com você. É isso. O que você prefere? Você prefere esperar. É a mesma coisa. O que não pode é cair o nível de atendimento. Porque se eu fico esperando 40 minutos, depois sou atendida em 5 minutos, mal atendida, isso gera uma reclamação. Agora, se eu espero meia hora para ser atendida e sou atendida em 40, com a mesma disponibilidade, com a mesma coisa, acabou a minha reclamação. Entendeu? E é essa virada de chave no mindset das pessoas. Não é porque o outro está esperando que a experiência de quem está na minha frente vai ser ruim. Não pode acontecer isso. A experiência de todo mundo, por muito que eles esperem um pouco, você vai fazer. A mentalidade é essa: você vai fazer a espera valer a pena. É isso que é a virada, entendeu? Então, assim, correria sempre vai ter, espera sempre vai ter, quarto que não está pronto vai sempre ter. Em qualquer hotel, seja de mais alto luxo do mundo ou hotel mais simples do mundo, sempre vai ter essa situação. É a forma como você lida com ela. Então, às vezes, muitas vezes por exemplo, o check-in, a pessoa está esperando e você vê que o outro está fila. Você só dá um oi, senhor, tudo bem? Eu já vou lhe atender, tá bom? Só um minutinho que você gostaria de sentar para guardar? E pronto, e você segue com o seu check-in maravilhoso, pleno, sem pressa, sem correria, enquanto a outra pessoa desfruta de outra coisa naquele momento, sabe? Então, é ter essa calma na correria, ela é fundamental, porque a correria ela não deixa de existir. Ela não vai deixar de existir nunca. Você pode botar 10 recepcionistas, aí vai chegar um grupo de 20 pessoas, de 40 pessoas, e aí? Não tem solução, entende? A solução não é essa. A solução é a equipe proporcionar essa experiência para todo mundo, independente da espera, da situação, da correria, da operação, é garantir que tudo bem, é corrido, a pessoa teve que esperar, mas quando chegar a vez dela vai compensar. Então, acho que vale muito a pena, sabe? Pode falar. Perfeito. Eu tenho uma família muito numerosa, assim, eu sempre peço para eles me passarem o café da manhã, como que é dentro da unidade, né? Por exemplo, eu estou com uma tia em Morro de São Paulo que vai para Salvador, uma irmã que vai para uma resort na Bahia. Aí, e outras viagens, uma viajou para Domingos Martins, aquele circuito Pedra Azul Domingos Martins do Espírito Santo, que é muito requintado, muito luxuoso. E o que eu estou percebendo, principalmente, que é uma dificuldade na minha equipe, nas pousadas e principalmente na grande rede hoteleira, né? Que por incrível que pareça, eu acho que não está acontecendo. É aquilo que você falou, é chamar pelo nome, é uma dificuldade latente e a comunicação do turno do café da manhã com o turno tarde e noite, na sinergia, no caminhar dos hóspedes pela o caminhar da hospedagem, entre aspas, no sentido de ter a conexão. Em que sentido? A comunicação da equipe da manhã, por exemplo, nós temos uma pessoa ou duas responsáveis por descrever. Olha, o hóspede, ele gosta disso, disso e daquilo, ele tem tal hábito. Então, isso cria uma sinergia com o turno da tarde e noite, e isso fecha com chave de ouro. E talvez, nas grandes redes hoteleiras, assim, eu posso falar porque eu passei por alguns lugares, que essa conexão é difícil de criar, é possível, mas é um fator agora em dificuldade nos meios de hospedagem. Não sei se é só no Brasil e em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares. É muito difícil. Então, esse é um alerta que eu faço e busco de forma latente, e eu acredito que você e as aulas, né, vão nos ajudar a criar essa conexão e criar soluções para essa comunicação interna, né, que ajuda em tudo na hospedagem. Então, esse é o meu alerta também. Total, maravilha. Vou pensar em como trazer isso nas próximas, tá? Maravilha.
Tá bom. Foi ótimo. Obrigada, viu, Pietri? Foi um Obrigado, prazer. Maíra. Obrigada. Até a Obrigado próxima mesmo por quarta. tudo.